Provérbios, capítulo 3, versículo 3, nos diz o seguinte: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aqui nós percebemos mais um conselho daquele que tem sabedoria. A maior parte do livro de Provérbios é escrito por Salomão. Salomão, aquele que recebeu a sabedoria do próprio Deus, mesmo o Senhor dizendo que daria tudo a ele, o que ele pede é sabedoria para poder guiar o povo, para poder permanecer firme diante das adversidades e saber comandar o povo da maneira que Deus esperava. Ele pede sabedoria, Deus o dá. Então, ele se torna alguém extremamente sábio, o homem mais sábio, e então ele começa assim a ter um reino de êxito diante do Senhor. E este livro de Provérbios demonstra muito do que foi Salomão em sua sabedoria. Aqui no versículo 3 nós percebemos esse conselho: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Benignidade é justamente a bondade, é justamente nós buscarmos as coisas corretas, nós buscarmos servir a Deus da melhor forma possível com as nossas vidas. É nós nos importarmos mais com as coisas boas, é nós buscarmos mais ser pacientes, mansos, humildes, bondosos para com as outras pessoas, do que buscar simplesmente causar contendas, causar intrigas, pensar nas coisas que são ruins na vida. Fidelidade é justamente nós nos mantermos firmes em algo. É justamente nós não trairmos aquilo. Nós podemos nos manter firmes a um time de futebol, somos fiéis àquele time, mas em relação a Deus isso deve ser infinitamente mais. Devemos ser fiéis ao Senhor, fiéis à promessa que Ele nos deu. Nós cantamos até músicas sobre isso, que fiéis nós sejamos. Então nós devemos buscar ser pessoas que são bondosas, buscam essa bondade e pessoas que são fiéis. Nós não devemos nos afastar das coisas que são boas, das coisas que nos trazem uma maior fidelidade a Deus. E isso faz com que o autor de Provérbios deseje para as nossas vidas: não te desamparem, nem a bondade ou a benignidade, nem a fidelidade. Outra expressão aqui nesse versículo, ele diz: atas ao pescoço. A ideia de um colar. Algo que vai nos fazer lembrar constantemente da fidelidade e da bondade. Fidelidade e bondade. Que isso seja algo que nos lembre constantemente. Que tenhamos em nossas mentes a fidelidade e a bondade. E a parte final do versículo nos diz: escreve-as na tábua do teu coração. A ideia de escrever na tábua do coração é a ideia de nós solidificarmos essas verdades, de nós solidificarmos a verdade de sermos fiéis, a fidelidade do Senhor, a fidelidade para com o Senhor e a bondade para com o próximo, a bondade que Deus derrama sobre nós, nós expressarmos isso para os outros. Ser sábio envolve ser benigno, envolve ser fiel. Como está a nossa vida em relação a esses dois atributos que são de Deus e que nós podemos, de alguma forma, participar disso? Você tem sido benigno? Você tem demonstrado benignidade para com o próximo? Você tem sido fiel a Deus, fiel às pessoas que estão com você, que confiam em você? Pense, pense nessas coisas, sonde a sua vida e perceba em quais áreas você deve ser mais fiel. Em quais áreas você deve ser mais bondoso, deve ser mais bondosa. Pense em quais áreas você deve derramar mais aos pés do Senhor, entregar mais a Deus. Quais áreas você pode, de fato, derramar aos pés do Senhor e assim ter mais sabedoria diante dele. Pense nessas coisas, que o Senhor derrame a sua sabedoria diante da sua vida. Deus te abençoe.